Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós somos a Nath e o Ítalo do canal Fora da Reta e hoje a gente veio aqui mostrar para vocês como eram as nossas duas acomodações estudantis, porque sim, tivemos duas, e contar um pouquinho como foi a nossa busca por uma acomodação fixa aqui na Irlanda. Um spoiler é que a gente morou em 5 casas em menos de 2 meses desde que a gente chegou na Irlanda. Senta que lá vem história! Meu sonho sempre foi viajar o mundo. E decidimos largar tudo para viver esse sonho. Vamos começar fazendo um intercâmbio para a Irlanda e vamos levar vocês para viajar junto com a gente. Bora? Bem-vindos ao Fora da Reta, série Intercâmbio na Irlanda. Então, junto com o nosso pacote de intercâmbio, a gente fechou 2 semanas em acomodação estudantil e durante essas 2 semanas nós ficamos em 2 casas diferentes, como a Nath já tinha falado antes. Isso porque, como devido à pandemia, muita gente começou a vir nessa mesma fase que a cidade ficou cheia, então a agência teve que fazer malabarismo ali para conseguir atender todos os clientes. E no fim a gente ficou 3 dias em uma casa ali na região do Temple Bar, que é tipo a região boêmia da cidade. Então foi legal pra gente, porque deu pra gente dar uma passeada a pé ali pela região, conhecer um pouco do centro. Que horas são? 8h06. E olha o sol. Tem certeza? Mostra o relógio. 8h06, horário de Dublin. E tá assim. Depois disso, a gente mudou para nossa segunda acomodação estudantil, que ficava ali em D3, bem pertinho da nossa escola. A gente dividia a casa com mais uns 4 ou 5 casais, o que foi ótimo pra gente, na verdade, também, porque foram um dos nossos primeiros amigos aqui em Dublin. E um desses casais foi o que ajudou a gente, né, no começo a conseguir trabalho e a conseguir a nossa acomodação fixa, que é onde a gente mora hoje. E eu tô falando isso pra vocês entenderem como é importante criar conexões aqui no intercâmbio, principalmente nesse começo que a gente vive um pequeno caos em busca de casa, trabalho e para entender como as coisas funcionam por aqui. Bom, e nessas 2 semanas de acomodação estudantil, a busca pela acomodação fixa foi frenética. Eu dormia e acordava na frente do celular, procurando em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, mandando mensagem para conhecidos. Enfim, foi uma loucura total. A gente fez várias entrevistas, fomos em várias casas, só que como muita gente procurando, às vezes as vagas preenchiam muito rápido e cada história é diferente, então os entrevistadores ali às vezes tinham um quarto para 15 casais e cada um com uma história, e aí eles tinham que ficar ali vendo Escolhendo, né? qual história ali eles iam comprar, né? Para poder
dar a oportunidade ali da vaga. Já teve história de gente dormindo em aeroporto, marido dormindo em uma casa e esposa em outra, enfim. Essa foi a nossa realidade durante aquelas 2 semanas. E até que eu consegui encontrar uma acomodação temporária por 2 meses, mas ficava em um bairro muito distante, mas era o que tinha para a hora, né? Então acabamos aceitando, mas a busca pela acomodação fixa ainda ia continuar. Bom, então a gente resolveu pegar essa vaga, né, numa casa que ficava em D15, era bem longe, foi um perrengue danado pra gente fazer a nossa mudança, porque a gente fez de ônibus, né, arrastando todas as nossas malas pra lá e pra cá. Mas a gente ainda tinha alguns dias na nossa acomodação temporária, então a gente só fez a mudança, levou as malas lá pra casa e decidiu ficar esses últimos dias na nossa acomodação temporária, porque era mais perto do centro e mais perto da escola, então a gente decidiu aproveitar. Mas no dia seguinte que a gente fez a nossa mudança, o Ítalo viu um anúncio de uma casa fixa ali em D7, que era bem mais perto do centro, bem mais perto da nossa escola, e a gente saiu correndo para fazer a entrevista dessa casa, né? Sim. Bom, então pegamos as nossas coisas ali rapidinho, pegamos o ônibus e fomos pro endereço que estava no anúncio. E aí chegamos lá, tocamos a campainha, nada. Esperamos um pouquinho, tocamos a campainha de novo, nada. E aí 1000 coisas já começaram a passar pela nossa cabeça, né? Até que um senhorzinho abre a porta. Um senhor irlandês, no caso, né? E a gente perguntou para ele se tinha alguma vaga ali, que a gente viu um anúncio, ele falou que infelizmente não era ali. Pronto, né? Na nossa cabeça era golpe. Mas aí eu olhei no anúncio direitinho, vi que o endereço estava errado, né? Na verdade era na mesma rua, só que algumas casas depois. Acho que a gente inverteu o número, né? Alguma coisa assim. E aí chegamos lá, tocamos a campainha e fomos atendidos pelo casal que estava fazendo as entrevistas. E era uma casa muito boa, uma casa novinha. Novinha, Não. no caso, reformada, né? Uma Não é casa nova. recém-reformada, mas muito bem, muito bonita. E fomos apresentados ali aos quartos que estavam disponíveis, e eram 5 quartos, então 5 casais iam ser contemplados ali para... A casa tinha sido recém-reformada e não tinha ninguém morando ainda, né? Eles estavam selecionando todos os casais que iam entrar ao mesmo tempo. Isso. E aí a gente foi, viu as condições e tal, e nisso não parava de chegar gente para visitar a casa. Então a gente conversou ali rapidinho, falou, meu, ou é agora ou é nunca, a gente precisa de um lugar fixo para morar, para não ter mais dor de cabeça. E para garantir a nossa vaga nessa casa, a gente precisava transferir o valor do depósito ali naquele exato momento da visita. Para quem não sabe, aqui sempre que você vai alugar um quarto ou uma casa, você tem que pagar o valor do aluguel mais um valor do depósito, que geralmente é o mesmo valor do aluguel. Então, na verdade, você paga 2 aluguéis ao mesmo tempo ali no começo para poder entrar na casa. E como vocês lembram, a gente tinha feito a nossa mudança no dia anterior para a casa de D15, né? Então a gente já tinha pago o valor do depósito na outra casa. E a gente teria que pagar o valor do depósito nessa casa também para garantir a vaga. Nisso, a gente ficou com medo de pagar o depósito dessa casa nova em D7 e o cara da outra casa de D15 não querer devolver o nosso dinheiro do depósito que a gente tinha pago no dia anterior. A gente ficou com bastante medo, né, de perder, porque ia ser um dinheirão. Bom, e mesmo sabendo que a gente ia ficar apertado de grana, a gente resolveu pagar o depósito para segurar a vaga em D7 e fomos até D15 para conversar com o dono da outra casa, bem amigavelmente, para ver se ele devolvia para a gente o dinheiro, né? E chegamos lá, fomos falar com ele e ele foi super gente boa. Ele entendeu a situação, ele falou que sabia que como ali era uma casa temporária e a gente ia ficar bastante tempo aqui na Irlanda, a gente precisava realmente de uma casa fixa. Então foi super tranquilo, ali na hora mesmo ele já me depositou o valor que a gente tinha transferido para ele e foi super bem. E foi só mesmo o trabalho de carregar as malas até lá, porque a gente não chegou a dormir nem um dia sequer nessa casa.
E lá vamos nós de novo para D7 com aquelas malas, né? Fazer Enfim, tudo de novo, de volta de ônibus. de ônibus, mas pelo menos agora seguros de que estaríamos em uma casa fixa. É, gente, a nossa mudança foi um perrengue, mas no final deu tudo certo. A gente mudou para essa casa em D7 e a gente teve momentos muito bons lá nessa casa. A gente conheceu pessoas muito queridas e que a gente tem contato até hoje. Mas no fim a casa começou a dar vários problemas e acabou que a gente ficou morando nessa casa por pouco mais de um mês. Tem na nossa primeira janta na casa nova. Pizza do Tesco. E suco do Tesco. Suco do Tesco. Corta para 1 mês e 5 dias de Irlanda e estamos indo para a nossa quinta casa, né? Não aguento mais. A casa tinha acabado de ser reformada, mas era uma casa antiga, né? Então, com o tempo, alguns problemas estruturais foram aparecendo. E apesar de bonita, ela só tinha 2 banheiros para 10 pessoas e começou a faltar água quente para a gente tomar banho. E vamos combinar que aqui na Irlanda não dá para tomar banho de água gelada, né? E outro fator é que a gente pagava bem caro no aluguel, então, pô, o mínimo que a gente podia ter ali era tomar banho quente, né? Inclusive, chegou ao ponto da gente ter que esquentar água no fogão para poder tomar banho. Depois disso começou a faltar água na casa, então não tinha nem água quente nem água fria. O cara que fazia o intermédio entre a gente e o dono da casa tentou resolver algumas vezes, falou com o dono da casa e a gente de manutenção lá na casa o tempo todo tentar resolver, falava que tinha resolvido e aí o que? No dia seguinte a gente estava sem água de novo. Então foi uma situação bem desgastante, bem chata, que com o tempo começou a deixar a gente de saco cheio ali da casa. Porque todo mundo trabalhava o dia todo, aí chegava em casa e não conseguia nem tomar um banho, sendo que a gente pagava um rim no aluguel, sabe? Então foi uma situação bem chata mesmo. A gente se dava super bem com o pessoal da casa, a gente nunca teve problema entre a gente, mas essa situação se estendeu aí por um tempo, o que começou a desgastar todo mundo. Até que um dia, em mais uma tentativa de resolver o problema, foi um pessoal de manutenção lá na casa e eles instalaram uma outra caixa d'água para tentar dar conta do consumo. Mas eles fizeram alguma coisa errada que começou a vazar água no forro da casa. E um dia, durante a tarde, eu trabalho em casa, então só tava eu na casa, eu comecei a ouvir um barulho de água, como se alguém tivesse deixado o chuveiro aberto. Eu subi para ver, né, para fechar o chuveiro, até que eu vi uma cena que tava jorrando água do teto do andar de cima. Sério, gente, parecia uma cachoeira. Eu entrei em desespero na hora, eu fiquei acho que 1 minuto parada, sem conseguir me mexer, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Aí eu liguei pro cara que cuidava ali da casa pra ele tentar resolver. Ele foi lá, deu um jeito de fechar o registro geral, até que depois de um tempo parou de cair água. Nesse mesmo dia eu falei pra ele, falei, olha, fulano, esse forro aqui é de gesso, tem muita água ali em cima, o forro não vai aguentar, o forro vai cair. Gente, ele olhou pra minha cara e falou, imagina, não vai cair não. E ficou por isso mesmo. Adivinhem? No dia seguinte, o forro da casa desabou. Foi um verdadeiro caos, molhou e sujou tudo.
Tinha uma parte ali da casa que era de carpete, ficou tudo molhado. Enfim, depois disso, desses problemas, a gente viu que o buraco ali podia ser mais embaixo. E era um tipo de problema que a gente estava tendo no verão e que no inverno poderia ser muito pior, né? Então, a gente nem estava no começo procurando nada, né? Outra casa nem nada, mas o pessoal começou a se movimentar e a gente começou também a escutar todo mundo se movimentando. E até que um dia, o casal que a gente conheceu lá na nossa primeira acomodação, que eram meus amigos, que também trabalhavam comigo, comentou comigo no ônibus que eles estavam vindo conhecer uma casa nova e que teria outra vaga disponível na casa se a gente tinha interesse. Então ali mesmo eu já peguei o contato do administrador dessa casa, mandei para a Natália já começou a entrar em contato com ele, marcou a entrevista ali para o mesmo dia. Então eu cheguei do trabalho e a gente já foi direto para fazer a entrevista nessa casa nova. Foi tudo muito rápido e inesperado, mas foi realmente uma bênção pra gente. No mesmo dia da visita dessa casa em D8, a gente já pagou o depósito e já confirmou que a gente ia mudar. É essa casa que a gente mora até hoje. A casa é ótima, o pessoal é maravilhoso, a gente nunca teve nenhum tipo de problema aqui e a gente mora aqui já vai fazer 6 meses. A nossa dica para você que está vindo para cá e está com medo de não conseguir acomodação é falar para todo mundo que você está procurando, é fazer uma boa rede de contatos, é você fazer amigos no seu trabalho, na sua escola, entrar nos grupos de Facebook e de WhatsApp, que também ajuda muito, né? Mas também vale ficar muito atento aos golpes que tem. Então, nas redes sociais mesmo vocês vão ver várias tentativas de golpe e muita gente também te alertando, né, quando aparecer alguma coisa nesse sentido. No começo, quando você chega aqui, é tudo muito corrido, tudo muito incerto, você vai passar perrengue sim, vai bater aquele desespero sim, mas no final tudo vai dar certo e você vai ter muita história para contar, assim como a gente está contando aqui para vocês agora. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de saber como é que foi a nossa busca por acomodação fixa aqui na Ilha Esmeralda e um pouquinho do que aconteceu com a gente, né, durante esse período. E se você tem alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui nos comentários pra gente, que a gente vai ler tudo e vai tentar te ajudar, beleza? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito a gente. A gente tá planejando continuar mostrando a nossa vida aqui na Irlanda, dar dica para quem quer vir para cá também e mostrar as nossas viagens pela Europa. Isso, e também não esquece de seguir a gente lá no Instagram. A gente vai postar várias fotos durante essas viagens e também vai estar um pouquinho mais em contato com vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.